Hare Krishna, bom dia a todos e a todas. Quero pedir desculpas, porque hoje não foi possível para o Govinda Gopal dar a aula, né? Então agora são 8h45. Eu vou então fazer essa leitura um tanto rápido, porque também tenho outros compromissos. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Então, antes de recitarmos a Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado pelo Sri Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Idam Bhagavatam Nama Swadama Pagate Dharma Gyana Dibisa Kalanasa de Shanesha Puranaru Kodunodita. O Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol, e ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana. Aquelas pessoas que perderam sua visão, assim como nós, né, e da densa escuridão da era de Kali, obterão luz com este Purana. Então vamos ler o último verso do capítulo 2, do canto 4, Daksha amaldiçoou o Senhor Shiva, o canto 4, capítulo 2, o verso 35. Mais uma vez, desculpe, é o horário que o Govinda Gopal não conseguiu entrar na live, né? Vamos lá, então. Aplutyava Bhritam Jatra Ganga Jamuna Janvita Virajanatmana Sarve Swam Swam Dama Yayustataha. Aplutya, tomando banho. Avabhritam, o banho que se toma após a execução de sacrifícios. Jatra, onde? Ganga, o rio Ganges. Jamunaya, com o rio Jamuna. Anvita, misturado. Virajana, sem infecção. Atmana, pela mente. Sarve, todos. Swam, swam, suas respectivas. Dhamma, moradas. Yayur, foram. Tata, dali. Tradução e significado dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Meu querido Vidura, portador de arcos e flechas, todos os semideuses que executavam o sacrifício tomaram seu banho na confluência do Ganges com o Jamuna após completarem a realização do Jagya. Esse banho chama-se Avabhrita Snana. Após purificarem assim seus corações, eles partiram para suas respectivas moradas. Significado: depois que o Senhor Shiva e antes disso Daksha deixaram a arena de sacrifício, o sacrifício não foi interrompido. Os sábios continuaram por muitos anos, na verdade milhares de anos, como é afirmado aqui, né?
e a fim de satisfazer o Senhor Supremo. O sacrifício não foi destruído pela ausência de Shiva e Daksha, e os sábios prosseguiram com suas atividades. Em outras palavras, pode-se supor que, se alguém não adora os semideuses, mesmo que sejam do nível do Senhor Shiva e Brahma, de qualquer modo pode satisfazer a suprema personalidade de Deus. Confirma-se isto também no Bhagavad Gita 7.20. Kamaish tair rita gyana prapadyante niyadevata. Pessoas que são impelidas por luxúria e desejo recorrem aos semideuses para obter algum benefício material. O Bhagavad Gita usa duas palavras muito específicas. Nasti buddhi, significando pessoas que perderam sua razão ou inteligência. Somente pessoas assim recorrem a semideuses e desejam obter benefícios materiais deles. Evidentemente, isto não quer dizer que não devamos mostrar respeito pelos semideuses, porém não há necessidade de adorá-los assim individualmente, né? Uma pessoa que é honesta pode ser fiel ao governo, mas não precisa subornar os servos do governo. O suborno é ilegal. Não se deve subornar os servos do governo, mas isso não significa que não se deva respeitá-los. Quer dizer, podemos respeitar os semideuses. Jai Bhaktival, Hare Krishna, reverência. Hoje o Govinda Gopal ia dar aula, mas não conseguiu. Estou substituindo ele. Bom, bem-vinda, bom dia. Continuando aqui. Então, os semideuses são como oficiais do governo. A gente não deve ficar querendo subornar os semideuses, mas temos que respeitá-los. Quer dizer, subornar no sentido de adorá-los separadamente, né? No sentido que, se você adora Krishna, automaticamente satisfaz a todos os semideuses, né? Continuando aqui. Analogamente, quem se ocupa em transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo não precisa adorar nenhum semideus, nem tem tendência alguma de mostrar desrespeito a nenhum para os semideuses, né? Quer dizer, não adora, mas também não desrespeita, né? Em outra passagem, na Bhagavad Gita 9.23, afirma-se: Jepi Anya Devata Bhakta Jajante Shradayam Vitaha. O Senhor diz que qualquer pessoa que adore os semideuses também o está adorando. Não obstante, executa adoração avidipurvakam, que significa sem seguir os princípios reguladores. É um tipo de adoração que não é assim completa, não é autorizada, né? A pessoa não segue os princípios reguladores, né? O princípio regulador consiste em adorar a suprema personalidade de Deus. A adoração aos semideuses pode ser indiretamente adoração à personalidade de Deus, mas não é regulada, ou não é completa, não está assim, aprovada, regulada nas Escrituras. Adorando o Senhor Supremo, serve-se automaticamente a todos os semideuses, por eles serem partes integrantes do todo. Se alguém rega a raiz de uma árvore, todas as partes da árvore, tais como folhas e galhos, ficam naturalmente satisfeitas. Se alguém alimenta o estômago, todos os membros do corpo, as mãos, as pernas, os dedos, etc., todos ficam nutridos. Quer dizer, levando a comida ao estômago, automaticamente demais partes do corpo ficam nutridas. Assim, adorando a suprema personalidade de Deus, pode-se satisfazer todos os semideuses,
Porém, adorando todos os semideuses, não se adora completamente o Senhor Supremo. É por isso que é a vide purvakam, porque não necessariamente você está adorando o semideus. Claro, Krishna fala que indiretamente está adorando a ele, mas é um tipo de adoração não regulada nas escrituras. Portanto, a adoração aos semideuses é irregular e é desrespeitosa aos preceitos escriturais. Nesta era de Kali, é praticamente impossível executar Deva Jagya, ou sacrifícios aos semideuses. Como tal, o Srimad Bhagavatam recomenda Sankirtana Jagya, ou Jagair Sankirtana Prayai Jajanti Risumedasa. Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 32. Nesta era, a pessoa inteligente realiza o objetivo de toda espécie de jagyas, simplesmente cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tasmin tuste jagatushta. Quando o Senhor Vishnu fica satisfeito, todos os semideuses, que são partes integrantes do Senhor Supremo, ficam satisfeitos. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. E nesse ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, segundo capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Daksha amaldiçoa o Senhor Shiva. Então esse é o último capítulo, é o último verso do capítulo 2, não é que é o último capítulo, é o último verso do capítulo 2. Amanhã entraremos no capítulo 3, né, conversas entre o Senhor Shiva e Sati. Então vamos ler de novo esse verso de hoje. Aplutyava Britam Jatra Ganga Jamunayam Vita Virajanatmana Sarve Swam Swam Dhamma Jayus Tataha. Meu querido Vidura, portador do arco e flechas, todos os semideuses que executavam o sacrifício tomaram o seu banho na confluência do Ganges com o Jamuna, após completarem a realização do Jagya. Esse banho chama-se Avabrita Snana. Após purificarem assim seus corações, eles partiram para suas respectivas moradas. Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Vi que entrou mais alguém aí, eu não sei quem foi. Nós estamos aqui substituindo o Prabhu Govinda Gopala, porque ele teve problemas para entrar no Facebook, ele não conseguiu, e aí então, na última hora, eu estou entrando aqui para substituí-lo. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitanjana Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Janabhutale Swayamrupa Kadamahan Dadati Swa Padantikam. Mas se na mais escura ignorância, o mestre espiritual abre meus olhos com o archote do conhecimento, ofereço-lhe minhas mais respeitosas reverências. E quando é que Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do seu Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Itamine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nivishesha Sunyavadi Pastata Deshatarine. Bom dia, Marcelo. Era você que tinha entrado. Eu comecei essa live 8:45, né? Porque eu
o Govinda Gopal não conseguiu entrar no Facebook. Então, estou fazendo para preencher buraco aqui, né? Bem-vindo aí, bom dia. Então, aqui nesse último verso do capítulo 2, né, está assim, descrevendo como os semideuses, depois de executarem o sacrifício por milhares de anos, tomaram seu banho na confluência do Jamuna com o rio Ganges e, cada um com os corações purificados, partiram para suas respectivas moradas. Esse sacrifício, que na verdade foi organizado pelos semideuses no início da criação, para trazer harmonia e paz e para todo o universo, né, trazer o Dharma, né, o equilíbrio para todo o universo, na verdade acabou tornando-se assim uma arena de disputa, né, devido ao fato de que Daksha se sentiu desrespeitado, né, pelo Senhor Shiva, porque quando ele entrou, né, reluzente, refulgente, assim, porque Daksha, na verdade, é filho do Senhor Brahma, né? E nessa cerimônia de sacrifício estavam presentes todos os semideuses, Indra, Vayu, né, e Ganesha, todos eles, inclusive o Senhor Brahma estava presente também, né? E o Senhor Brahma, então, dirigia o Jagya, e ele apontou Daksha como sendo o executor, né, do sacrifício. Então, quando Daksha chegou, todos levantaram, mas o Senhor Shiva poderia também ter levantado, mas estava tão assim absorto em êxtase que não levantou, e não teria que levantar também, né? Ele poderia ter levantado por humildade, mas, embora ele fosse genro de Daksha, porque Brahma pediu para Daksha dar a mão da filha dele, Sati, em casamento para o Senhor Shiva, né? E Daksha deu, mas a contragosto, porque Daksha não apreciava os modos do Senhor Shiva, né, que vivia coberto de cinza, em crematórios, e era seguido por hostes de fantasmas e seres, assim, seres de baixo nível, porque Shiva ele favorece essas pessoas, né, ele ajuda essas pessoas que são as pessoas mais caídas, essas almas mais caídas que estão a nível de fantasmas e seres assim demoníacos, né? E o Daksha não gostava nem um pouco desse tipo de atividade, fora o fato que ele se vestia não se vestia adequadamente, se vestia com pele de veado, se eu não me engano, né? E assim, mas a contragosto, porque o pai dele, o Senhor Brahma, pediu, ele deu a mão da filha dele em casamento para Shiva. Mas quando ele entrou na Assembleia, né, ele viu Shiva como inferior pelo fato de que era o genro dele, né? Geralmente, o genro, né, ele é visto como assim, ele tem que prestar respeito ao sogro, né? Assim, de acordo com as etiquetas sociais, né? Porque supõe que o sogro seja como fosse um pai também, né? Assim, inclusive em inglês chama-se father-in-law, né? Father-in-law quer dizer sogro, né? De acordo, father-in-law quer dizer de fato, não é de fato, mas é assim, como fosse um pai, né? Então, como o Senhor Shiva não levantou, então Daksha amaldiçoou o Senhor Shiva, e aí o Senhor Shiva não reagiu, totalmente sóbrio. O devoto não deve reagir quando alguém lhe ofende, né? Simplesmente, de maneira sóbria, ele permaneceu ali calado, mas aí os seus seguidores começaram a jogar
maldição para Daksha, né? Nandísvara amaldiçoou Daksha a ficar com o focinho de bode, que diz que Daksha era materialista, e realmente ele acabou ficando com uma cabeça de bode. Depois vocês vão ver isso, né? Adiante, né? E aí Brigu Muni amaldiçoou os brahmanas aliás, amaldiçoou os brahmanas não, amaldiçoou Nandísvara, né? E os seguidores do Sr. Shiva a se tornarem ateístas, e ficou aquela troca de maldições e contra-maldições, né? A arena de sacrifício virou assim uma disputa de maldições e contra-maldições, né? E pior que aquelas maldições pegavam, né? Hoje em dia, por exemplo, se algum brahmana amaldiçoa alguém, ele não tem o poder, né, para que essa maldição aconteça. Mas naquela época, não, as maldições realmente aconteciam. Tanto que Daksha ficou realmente com o focinho de bode, né? E depois o Sr. Shiva apareceu como Sankaracharya, e realmente seus seguidores viraram impersonalistas, que é um tipo de ateísmo, né? Ou seja, adotaram assim, o conceito de que Deus, a pessoa de Deus não existe, que na verdade Deus é apenas sua energia, né? O Brahman, que tudo é Brahman, e o próprio Krishna seria a manifestação do Brahman, né? Então esse é um tipo de ateísmo, realmente aconteceu, né? Quando o Sr. Shiva encarnou como Shankaracharya, né? E aí, o que aconteceu? O Sr. Shiva levantou e saiu. Antes disso, Daksha já tinha, depois de amaldiçoar o Sr. Shiva, ele levantou e saiu da arena e desistiu de fazer o sacrifício, de dirigir o sacrifício. E o Sr. Shiva também levantou e saiu. Mas os brahmanas que estavam ali, mesmo com a ausência do Sr. Shiva e de Daksha, Daksha quer dizer perito, ele é muito perito em executar sacrifícios, né? Então, mesmo com a ausência do Sr. Shiva e de Daksha, os brahmanas ainda assim executaram o sacrifício. Ou seja, Prabhupada explica no significado que isso quer dizer que podemos adorar o Senhor Krishna independente da presença dos semideuses. Embora se diga que quando existe um sacrifício, os semideuses também recebem o quinhão, né, daquele sacrifício. Exatamente essa foi a maldição de Daksha, de que Sr. Shiva não receberia o quinhão daquele sacrifício, né? Porém, na Bhagavad Gita, no verso 9 do capítulo 3, né, se diz Jagarta Karmanonyatra, Lokoyan Karma Bandhana, Tadartan Karma Kauntea, Mukta Sangha Samachara. Diz assim que deve-se realizar todo o trabalho, todo o Jagya, como sacrifício a Vishnu. Jagya vai Vishnu, né? Caso contrário, esse trabalho vai prender a pessoa à lei do karma, né? Ao cativeiro material, né? Portanto, Krishna fala, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele. E dessa forma, se ficará sempre livre do cativeiro, né? E aí, depois, existe essa sequência no capítulo 3 da Bhagavad Gita, que diz assim, Sahajagya Prajasristva Purovacha Prajapati Anena Prasavishwadvam Eshavos Twista Kamaduk. Então, no início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifício, que é exatamente o que está acontecendo aqui e se deu no início da criação, né? E esses sacrifícios para Vishnu, né? Deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu. E abençoou, então o Senhor de todas as criaturas abençoou os homens e os semideuses, dizendo, sejam felizes com este Jagya, sacrifício, porque a sua execução irá outorgar-lhes tudo o que é desejável para viverem com felicidade
e alcançarem depois mukta, a liberação, né? Será prosperidade para todos, né? Aí continuando, diz assim: Devan Bhavayata Devabhayatanena Tedeva Bhavayantuva Parasparam Bhavayanta Shreya Param Avapsyata. Os semideuses, quer dizer, se oferece sacrifício a Vishnu, mas aí os semideuses, que são partes integrantes de Vishnu, que são servos de Vishnu, que são assim, assessores de Vishnu, né? Então, eles ficando satisfeitos com o sacrifício, também irão agradá-los. Vão agradar os seres humanos. Há um intercâmbio entre os semideuses e os seres humanos. E assim, pela cooperação entre homens e semideuses, a prosperidade reinará para todos. Quer dizer, esse é o propósito, né, desse sacrifício que estava sendo organizado, né? Ou seja, reinar a prosperidade para todos, com esse intercâmbio entre seres humanos e semideuses através de oferecer sacrifício a Vishnu, né? Aí continua no verso 12 da Bhagavad Gita, diz, capítulo 3, Istambogan Hivodeva Dasyante Jagabhavitaha Tair Datan Apradayaibhyo Yobunte Stena Evasaha. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de Jagya, sacrifício, suprirão todas as suas necessidades. Então, os semideuses suprem, né, o calor, a chuva, o vento, né, todas as necessidades dos seres vivos, né? Mas aquele que desfruta destas dádivas sem oferecê-las de volta aos semideuses, como reconhecimento, é certamente um ladrão. Quer dizer, no caso, né, se a pessoa não é devoto de Krishna, ela pelo menos tem que oferecer de volta aos semideuses, né? Ou seja, tem que haver uma reciprocidade, né? Não que a pessoa só desfruta de todas as benesses, mas não retribui, né? Retribuir é algo natural, né? Quando alguém recebe um presente, ela se sente assim no intuito, assim, se sente inclinada a retribuir, né? E aí então tem o famoso verso, que é o da praçada, né? Que diz assim, verso 13, Jagya Shistashina Santo Bujante Savakilo Bishai Bunjante Tetuagam Papá Jepachanti Atmakarana. Que os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados, porque comem apenas alimentos que primeiro são oferecidos em sacrifício a Krishna, a Vishnu. Outros que preparam o alimento para a satisfação dos próprios sentidos, sem oferecer, né? Você até prova antes, né? Enquanto está fazendo, fica provando, né? Fica salivando, né? Ou seja, prepara o alimento para si próprio, né? Para a satisfação dos seus próprios sentidos, em vez de oferecer a Krishna. Na verdade, essas pessoas comem apenas pecados, comem apenas a reação dos seus atos, do seu karma, né? Se envolve no karma. Mas o devoto que oferece o alimento, ele se livra de todo o karma, todas as atividades pecaminosas, né? Aí depois a Krishna continua, aqui Krishna que está falando isso, né? Ele continua dizendo, Anabhavati Bhava Putani Parjanya Anasambhava Jagya Bhavati Parjanyo Jagya Karma Samudbhava. Todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios que são produzidos através das chuvas. As chuvas são produzidas pela execução de Jagya, sacrifício. E Jagya nasce dos deveres prescritos. Quer dizer, os grãos nascem, né? A chuva fertiliza os campos, né? E ali nascem os grãos, né? E os seres vivos subsistem
né, através desses grãos, né? No caso, mesmo quem come carne, né, a vaca se alimenta desses grãos, desses cereais, e depois a pessoa come a carne da vaca. Na verdade, ela está aí se alimentando graças ao que a vaca teve pasto, né, para comer, né? E isso tudo existe por causa das chuvas, né? Então, uma coisa nasce da outra, né? Quando a pessoa executa seu dever prescrito, automaticamente os fenômenos naturais eles ficam equilibrados, né? Tanto é que na época védica, quando tinha seca, quando não chovia, as pessoas iam reclamar com o rei, porque sabiam que se o clima não estava regular, é porque o rei, que era o responsável, né, pelo país, né, não estava executando os sacrifícios adequadamente. E por isso não estava tendo chuva, né? Ou então estava tendo chuva demais, né? Então, como acontece hoje em dia, né? Por exemplo, o fenômeno El Niño, né, que está tendo agora, né? O mundo inteiro, né, os líderes não estão preocupados em fazer sacrifício para Vishnu, né, ou para Deus, né? Então, o que acontece? Os semideuses estão insatisfeitos. E aí, o que acontece? No lugar existe seca, como no Nordeste, aqui no Brasil, podemos ver bastante clareza esse fenômeno, né? Que no Nordeste tem sempre seca há muitos anos, muitos séculos, né? E na região sul, né, foi previsto para hoje inundações, né? Já teve no Rio Grande do Sul inundação e pessoas ficaram sem moradia, perderam tudo, né? E não só no Brasil, isso no mundo inteiro acontece. Agora na Europa está tendo calor excessivo, tendo incêndios florestais devastadores, né? Também teve recentemente um tufão na China, matou centenas de pessoas, criou também inundações, né? Eu vi no noticiário arrastando carros e tudo, né? Então, esse é o resultado de as pessoas não executarem o sacrifício, né? Semideuses ficam insatisfeitos e o clima do planeta fica completamente desregulado, né? Aí depois no verso 15 diz assim: Karma Brahma Bhavam Vidhi Brahma Kshara Samud Bhavam Tasma Sarva Gatam Brahma Nityan Jage Pratistitam, né? Fala então que atividades reguladas são prescritas nos Vedas e os Vedas manifestam-se diretamente da suprema personalidade de Deus. Por conseguinte, a transcendência onipenetrante situa-se eternamente nos atos de sacrifícios, né? E aí depois ele conclui dizendo: meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue este ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecado, uma vida pecaminosa, né? Adármica. Vivendo só para a satisfação dos sentidos, essa pessoa vive em vão. Ou seja, Krishna então está prescrevendo essa execução de sacrifício, né? E tem também aquele famoso verso, acho que é no capítulo 4 ou 5, né? Onde Krishna, onde diz, Sarva diz assim, que todo sacrifício e austeridade devem ser executados para Vishnu, para Krishna. Caso contrário, ele prende a pessoa, esse cativeiro. Mas não é esse verso, não. Deixa eu ver, o verso seguinte. Diz assim: Krishna é o supremo proprietário, né? E o supremo desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades, né? Então, é a fórmula da paz, né? Yatva man shantiri shati, né? Aquela pessoa
que reconhece que Krishna é o supremo desfrutador, Bhoktaram, Jagyatapassam, né? Bhoktaram, ele é o supremo desfrutador, Jagya, de todos os sacrifícios, e Tapassam, de todas as austeridades, né? E também Sarva Loka Maheshwaram, que ele é o Senhor Supremo de todos os planetas e todos os semideuses, né? E também Suridan Savabhutanam, ele é o verdadeiro amigo, verdadeiro bem-querente de todas as entidades vivas. Gyatvaman Shantirishati, essa pessoa que reconhece isso, Shantirishati, ela alcança a paz, né? Ela alcança a paz, né? E já no outro verso, Nashti Budira Udjuktasya, Aitasya Bhavana, que a pessoa que não está assim nessa consciência, né? Nasti Buddhi, se a Prabhupada menciona nesse significado, Nasti Buddhi, né? A pessoa cuja inteligência é destituída de inteligência, Nasti Buddhi Adjuktasya, ela não se conecta com Krishna, né? E aí então ela não consegue alcançar a paz. E ele fala, e qual é como pode haver felicidade sem paz, né? Kutatsukam, né? Kutatsukam, como pode haver felicidade sem paz, né? Então, a gente conclui daí que o processo deve ser seguido de acordo com as escrituras, né? Porque o Prabhupada explica que aquelas pessoas que estão adorando semideuses separadamente, né, individualmente, para conseguir bens materiais, tal adoração é chamado Avidipurvakam. Avidipurvakam quer dizer feita sem o conhecimento correto, né? Feita sem, porque não está sendo incluído, não está sendo oferecido primeiro ao verdadeiro beneficiário de todos os sacrifícios, que é Krishna. E aí então Srila Prabhupada ele conclui no significado que nessa era de Kali, né, principalmente, o sacrifício recomendado para as pessoas com suficiente inteligência é o Sankirtana Jagya, o canto congregacional dos nomes de Krishna. Não é necessário fazer aqueles sacrifícios rebuscados, como nessa época aqui que está sendo descrito, né, que, com a presença dos semideuses e assim, e com diferentes parafernálias, e que era o processo da Tetra Yuga, né? Inclusive, isso aqui era no início da criação, né? Não é mais necessário esse tipo de Jagya, porque não tem. Está dizendo aqui que nessa era de Kali não é possível esse Deva Jagya. Então, o processo. Então, Prabhupada citou o capítulo 11, o famoso verso, né? Krishna Varna Tusha Krishna Sangopangasta Passadam Jagyayi Sankirtana Prayayi Jajanti Sumedasa. Que nessa era de Kali, pessoas Sumedasa, que tem bastante inteligência, né? Meda quer dizer inteligência, né? E Sumedasa, pessoas com muita inteligência, adorarão o Senhor, que não virá na sua forma escura como Krishna, mas na sua cor tez clara, como Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele virá na sua tez clara, isso na Kali Yuga, né? Isso já é previsão, que está no Srimad Bhagavatam, no canto 11, né? Prabhupada aqui até citou o verso do canto 11 do Srimad Bhagavatam, é o verso 11, capítulo 5, verso 32. Nesta era, a pessoa inteligente realiza o objetivo de toda espécie de Jagya simplesmente cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, congregacionalmente, Sankirtana, que a palavra Kirtana quer dizer cantar, descrever. Por exemplo, agora estou fazendo um Kirtana, estou falando sobre Krishna, descrevendo. Agora, Sankirtana significa
San quer dizer congregacionalmente, como tem Sangha, né? Sangha quer dizer, Ga deu origem ao verbo to go, em inglês, que é ir, né? Verbo ir. Então, Sangha quer dizer ir junto, né? Todo mundo junto, né? Sangha, né? Então, Sankirtana, o canto congregacional, né? Então, diz nesse verso que Krishna que não virá na sua tez escura, mas a Krishna, na sua cor clara, na Kali Yuga. E como é que elas adorarão? Jagyair Sankirtana Prayair, através da propagação, através da execução do Sankirtana, né? E Krishna não só não virá na sua cor escura, mas ele não trará armas, ele não vai matar demônios. Ele não trará suas armas serão seus associados, né? Sango Pangastra. Sango quer dizer associados, né? Sangra, né? Sango Pangastra. Então, astra quer dizer armas. Suas armas serão seus associados. Como agora estamos lendo no Chaitanya Charitamrita, os galhos da árvore principal, do tronco principal da árvore do Sr. Chaitanya, né? Então está descrevendo vários e vários, já descreveu 90 associados do Sr. Chaitanya e vai descrever mais agora, né? Vai passar a descrever os de Jagannatha Puri, né? Então, quer dizer, o Sr. Chaitanya tinha dezenas de associados, essas são as suas armas, porque, na verdade, a ideia é matar a mentalidade demoníaca das pessoas, porque na Kali Yuga é dito que demônio e devoto estão habitando no mesmo corpo, né? Então, na mesma pessoa está ali o diabinho falando besteira e no outro lado tem o devoto que está pregando para si mesmo, para o seu demônio interno, né? Para o seu diabinho interno, pregando para que ele fique quieto, não se manifeste, né? Então, até dado o exemplo, né, é como a pessoa que tem dois cachorrinhos, né? Um que é assim, que é, digamos, que é nefasto, que é assim destrutivo, e o outro que é um fiel, que é um assim, que é o seu amigo, né? Que vai lhe trazer assim benesses, né? Então a pessoa, como é que vai fazer? Alimenta só o cachorrinho bom, né? E não alimenta o outro, né? O outro vai definhar, né? E como vamos alimentar? Cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e ouvindo as escrituras, ouvindo regularmente as aulas do Bhagavata, como tem o verso do canto 1, capítulo 3, 2, que diz que por regularmente ouvir as aulas do Srimad Bhagavatam, por prestar serviços ao devoto puro, tudo que é inauspicioso no coração é quase totalmente destruído. O serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável, né? Então, se a pessoa quer estabelecer o serviço devocional como um fato irrevogável, temos que alimentar o devoto que existe dentro de nós, né? Nessa era inicial, na Satya Yuga, devotos e demônios viviam em corpos diferentes e até em planetas diferentes, né? Já depois passaram a viver no mesmo planeta, mas em países diferentes, como, por exemplo, na época do Sr. Ramachandra, na Treta Yuga, né? Havia o local onde havia as pessoas piedosas que era Ayodhya, e o local onde havia as pessoas demoníacas, que era em Sri Lanka, né? Onde estava Ravana, né? Então, viviam em locais diferentes. Já na época de Krishna, viviam no mesmo local, mas em corpos diferentes, né? Então, nós temos que, coabitando com Krishna e seus associados eternos, havia Kamsa, havia Sijupala, havia Dantavakra e tantos outros que
habitavam ali no mesmo local, numa cidade, né? Inclusive Kamsa, ele prendeu seu próprio pai, prendeu os pais de Krishna, né? Ele era extremamente demoníaco, só que ele tinha muito medo porque ele sabia que Krishna ia matá-lo, né? E o que acabou acontecendo, né? Então, mas nessa era de Kali, demônios e devotos habitam no mesmo corpo. Então, Chaitanya, se fosse ter que matar o demônio, tinha que matar todo mundo. Que todo mundo tem o seu lado obscuro, a sua sombra, que é muito estudado, inclusive na psicologia, se estuda esse lado sombrio, né, de cada um, né? Quando a pessoa cultiva esse lado, às vezes ela faz atos assim completamente abomináveis, né? Ela mata, ela estupra, ela comete atos abomináveis, né? Quando ela cultiva essa sua sombra, né? Mas mesmo essas pessoas assim que são verdadeiros, a gente chama de demônio, dentro deles tem o seu lado também devocional, que não foi cultivado, né? Que, de acordo com as circunstâncias que envolveram a sua educação, seu crescimento, o ambiente em que ele vivia, né? Foi cultivado apenas o seu lado demoníaco, né? A sua sombra, né? Então, é isso, né? Esse verso, ele explica, mesmo com a ausência do Sr. Shiva, que é um dos principais semideuses, né? E com a ausência de Daksha, que era assim um perito na realização desses jagyas, ainda assim os brahmanas executaram o sacrifício, né? Realizaram o sacrifício para a satisfação de Vishnu. Depois de milhares de anos, não é só a gente está reclamando de ter que cantar 16 voltas, né? Em 2 horinhas, né? E agora eles fizeram sacrifício por milhares de anos, né? E depois disso tomaram banho na confluência do Ganges com Jamuná, né? E com o coração totalmente purificado, eles partiram para suas próprias moradas. Então é isso, gente, são 9h30, né? Prometi que ia dar uma aula curta. Esse foi o último verso do capítulo 2, do canto 4. Amanhã iremos inaugurar o capítulo 3, que é conversas entre Sati e o Sr. Shiva, né? Temos aqui a pergunta do nosso querido Marcelo Magalhães, que é o Parikshit Das, que tem perguntas muito boas. Vamos ver, ele fez uma pergunta longa aqui. Vamos ver aqui, peraí. Ver mais. O Vaishnavismo, pela adoração a Krishna como vaqueirinho de Vrindavana, inspira que seus devotos podem alcançar a iluminação simplesmente amando a ele. Mas, ao mesmo tempo, se percebe que, para que esse amor tenha força, é necessário que nós nos submetamos a sacrifícios purificatórios. Como seria essa relação entre amor desinteressado e sacrifícios austeros, buscando a força de caráter? É interessante a pergunta, né? Então, o amor desinteressado por benefícios materiais, né? Assim como a mãe que cuida do seu filho, assim, com o seu instinto materno, né? Se prevê, né? De que ela não faça isso com interesses pessoais, né? Embora algumas façam, né? Mas se prevê que não, né? Que as mães cuidam de seus filhos, até mesmo os animais, né? Cuidam de seus filhotes, assim, sem nenhum interesse pessoal. Então, e mesmo nos relacionamentos pessoais, né? Entre os seres humanos, né? Por exemplo, um casal, né? Quando um dos dois percebe que o outro tem interesses pessoais,
né, materiais assim no relacionamento, que não é apenas algo relacionamento amoroso, mas existe também um interesse, automaticamente o relacionamento se rompe, né? Assim, a confiança se rompe, o relacionamento se rompe, porque um dos dois está ali não apenas por amor, mas por interesse pessoal. Agora, por que o devoto então tem que se purificar? Porque caso contrário, ele não consegue se relacionar com o Supremo puro. A menos que você se purifique, você não pode entrar em contato com o Supremo puro, né? Assim como, por exemplo, tem essa narrativa, né, que quando a pessoa, né, o rapazinho ainda é criança, né, é assim, pré-adolescente, ele não cuida muito, não toma banho, né, não passa perfume, não se arruma, né, então descuidado com a sua aparência. Mas aí quando ele chega na puberdade, né, e ele começa a desenvolver assim desejo pelo sexo oposto, né? E ele então acaba se apaixonando por alguma menina, né, da sua classe, né, da sala de aula, né? Começa a ter assim atração. Aí ele começa a se cuidar, né? Aí ele toma banho, fica cheirosinho, penteia o cabelo, né? Se arruma todo e vice-versa. Elas também fazem o mesmo, né? Se arrumam todas para atrair, né, o sexo oposto, né? Então, da mesma forma, se nós queremos atrair Krishna, não podemos ficar sujo, sem tomar banho, né? Coração sujo, cheio de contaminações, cheio de assim sujeira material, né? Assim, de desejos materiais, né? Então, de poluição mental, de lixos mentais, né? Então a gente tem que eliminar esses lixos mentais, né? Então, pureza tanto interna quanto externa. É um dos lemas até da ISKCON, né? Pureza é a força, né? Pregação é essência, os livros são a base, pregação é essência, pureza é a força, né? Utilidade é o princípio. Então, sem pureza, a gente não consegue se aproximar do Supremo puro. Por isso que nós seguimos os 4 princípios, né? E um deles é não sexo ilícito, porque o sexo ilícito é algo impuro. O sexo, como não é feito, né, realizado com a própria esposa, de acordo com o Dharma, Krishna fala, Kamusmi Bharatar Sabha, eu sou a vida sexual livre, quando é feita de acordo com a religião. Dharmasmi Bharatar Sabha, né? Eu sou a vida sexual de acordo com o Dharma, com a própria esposa, mas quando o sexo ilícito, que é realizado assim aleatoriamente, sem ser com a própria esposa, né, ou diferentes formas de sexo, isso aí é algo totalmente impuro, né? É algo impuro. Isso aí é fruto de contaminações mentais, né? Então, automaticamente, a pessoa fica poluída internamente e aí então não consegue assim se aproximar do Supremo puro, que é o seu, que deve ser, né, o seu verdadeiro objeto de amor, né, de adoração, né? De adoração, de amor, né? Então, por isso que nós cantamos as 16 voltas, purificar o nosso coração, esse jagya, né? Que Krishna diz na Bhagavad Gita que o sacrifício, eu sou cantado a japa. Mesmo há 5.000 anos, Krishna falou isso na era de Dwapara, que estava terminando a era de Dwapara. Ele fala, né? Japo Jagyosmi. Está no capítulo, se não me engano, no capítulo 10. Acho que é capítulo 10, né? Jagya Japosmi. Eu, dos sacrifícios, eu sou o cantar da japa. Né? Ele fica falando, dos peixes eu sou o tubarão, dos astros luminosos eu sou o sol. Ele vai falando isso, né? Mas ele fala do sacrifício eu sou a japa. Né?
Então, a gente canta a nossa japa, isso é um sacro ofício. Na verdade, sacrifício significa sacro ofício, né? Muitas pessoas confundem a palavra sacrifício com a palavra austeridade. São duas coisas diferentes, né? Austeridade é quando a gente faz algo que, assim, fisicamente é incômodo, mas é para o nosso benefício. Isso é austeridade, né? Por exemplo, a pessoa fica doente, ela às vezes tem que tomar um remédio amargo, né? Mas é para ela se curar da doença, né? Então isso é uma austeridade, né? E sacrifício quer dizer sacro ofício, oferenda a Deus. Então nós cantamos a japa e nós oferecemos o alimento. Isso é um sacrifício, é um sacro ofício, né? Quando você oferece sua atividade a Krishna, isso é um sacrifício, né? O trabalho você oferece a Krishna, você dá uma doação para o templo, isso é um sacrifício, né? Então é sacro ofício, né? Então a pessoa faz isso para agradar o seu verdadeiro objeto de amor, né? Que é a suprema personalidade de Deus. Tem muitas personalidades de Deus, né? Seu Shiva, seu Brahma e todos os semideuses, mas Krishna é a suprema personalidade de Deus. E quando você direciona o seu amor para a suprema personalidade de Deus, automaticamente todas as demais personalidades ficam satisfeitas, né? Como diz o famoso verso, né? Devarishibhutaptanena pitrina nakinkarona minicharajan savatmana sarasasarajan gato mukunda parihite karta. Que quando a pessoa se rende a Mukunda, que é Krishna, aquele que dá a liberação, automaticamente ela não tem mais compromisso para com devas, semideuses, rishis, sábios, bhuta, seres vivos, apta, membros familiares, pitri, antepassados, nirna, sociedade em geral, né? Não que ela não tenha que pagar as contas, tem que pagar as contas, mas ela, assim, na plataforma sutil, ela não tem mais compromisso. Por quê? Porque ela está diretamente regando a raiz da árvore dessa existência material, que é Krishna. Ela está dando comida para o estômago, automaticamente todos os membros do corpo ficam nutridos, como o Prabhupada explicou. Então é isso, gente. Agradeço aí pela audiência de vocês e fiquem ligados que amanhã vamos começar o capítulo 3, conversas entre o Sr. Shiva e Sati. Hare Krishna, Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias, Guru e Goranga.